Presidente no Flamengo, vamos comentar sobre isso. E o novo dono da pasta do futebol do Mengão, Pedrão, quem é? Vamos falar sobre isso também. Várias outras notícias do Flamengo, declarações de Gabigol. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e, como todo mundo já sabe, Luiz Eduardo Batista, o BAP, se tornou o mais novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, com um total de 1.731 votos. O Rodrigo Dunche Abranches, que era o candidato da situação de Rodolfo Landim, ficou na segunda colocação, com 1.166 votos, e Maurício Gomes de Matos, o MGM, ficou na terceira colocação, com 363 votos. BAP irá tomar posse do Flamengo no próximo dia 18 de dezembro, diretamente da Gávea. 18 de dezembro tem aí ele se apossando do cargo de presidente do Flamengo. Eleições justas, democráticas e na paz. O que eu mais gostei foi a parte da paz. Teve ali o início de confusão, quem sabe ali no final e coisa e tal, mas não teve confusão, diferentemente das eleições no passado, que eram do Vasco, lotadas de confusão, aquela coisa toda. No Flamengo não foi assim, não. Um clima de muita paz, tranquilidade, foram lá, votaram, quem perdeu aceitou, quem ficou em segundo aceitou e perdeu também, e quem ganhou, ganhou com justiça, e a gente aqui do canal Mengão Melhor fizemos a cobertura da forma mais imparcial possível. Não teve apoio rigorosamente a nenhum dos candidatos do pleito. A gente está aqui para fazer, lógico, o nosso trabalho, beleza? Aliás, teve recorde de eleição. Quero dar meus parabéns também ao presidente da Assembleia Geral do Flamengo, Carlos Henrique, que conduziu da melhor maneira possível o processo eleitoral do Flamengo. Com transparência, tinha pessoal lá do Ministério Público, tinha pessoal lá do TSE, urnas auditadas, imprimiram ali depois os boletins das urnas. Cada candidato tinha direito a colocar um fiscal, fiscal da chapa 1 do BAP, fiscal da chapa 2 do Maurício, fiscal da chapa 3 do Dunche. Pegaram cada um o seu bilhete e depositaram cada um na sua urna. Transparência. Transcorreu tudo bem nas eleições do Flamengo. Eleições essas que tinham simplesmente 5 mil e poucos sócios aptos para votar, e teve um comparecimento acima dos 55%. Em 2002 o comparecimento foi de 45%, em 2015 foi de 38%, em 2018 foi de 38%, e em 2021 foi de 29%. Muita gente foi e fez sacrifício para ir votar nas eleições do Flamengo. Você via muitas pessoas com algumas debilitações ali que fizeram um esforço tremendo para estar presente no ginásio do Flamengo e realizar o seu voto. Muito bacana. Pessoas ali mais velhas ali, pessoas ali com problema de saúde, se esforçaram e foram exercer a sua democracia, lógico, dentro do possível, até porque eu acho que no universo de 45 milhões de rubro-negros, você ter 5 mil, sendo que nem 3 mil vão votar, é pouco. É um número baixo. Acho que o Flamengo precisa rever isso através do estatuto, porque, cara, acho que tem que votar mais gente. No Internacional tem muito mais gente, e olha que a torcida do Inter não chega perto da torcida do Flamengo. Mas dentro do que era possível, foi um processo de paz e democrático. O BAP falou
sobrenomes ali ao final do pleito e a gente vai repercutir aqui, tá? Aliás, agora tem eleição no Conselho Deliberativo. A eleição no Conselho Deliberativo vai colocar frente a frente Ricardo Lomba de um lado e Rodolfo Landim do outro. A mesma disputa que tivemos no ano de 2018 para 2019, teremos agora pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Rodolfo Landim deve tentar ser o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. O Ricardo Lomba já tentou nas últimas eleições vencer esse cargo no Conselho Deliberativo, entretanto perdeu para Antônio Alcides, que na época era apoiado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Alcides hoje está com Lomba, está do lado do BAP, né? Você vê como é que a política de fora, né, do Brasil afora, não é muito diferente da política que você tem dentro do clube. E aí a gente vai tentar explicar aqui no vídeo também, baseado nas informações do Marcelo Correge, o que levou o Landim a ter essa derrota, porque é uma derrota para o Landim. Lógico que o Rodrigo Dunst, ele era o candidato ali da situação, mas encabeçado pelo atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comemorou sua vitória em um restaurante do Leblon, próximo à sede do clube. Apoiadores recém-eleitos disseram que a festa adentrou a madrugada, tá, pessoal? E aí, ao que tudo indica, né, uma das primeiras informações que a gente tem do BAP, BAP vai convidar, a gestão do BAP vai convidar o Zico para ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de Clubes, um Super Mundial de Clubes que vai acontecer no meio do ano que vem nos Estados Unidos. Em relação à pré-temporada, nada muda, tá, gente? O Flamengo vai viajar para os Estados Unidos, vai fazer pré-temporada, já foi um contrato que já fez lá com o FC Series, toda essa situação vai acontecer. Segundo Luiz Eduardo Batista, o BAP, uma das coisas que devem mudar no Flamengo, ele comentou essa situação na Flazoeiro TV, no podcast da Flazoeiro TV, é que o Flamengo terá um psicólogo no time profissional. E acho que ambiente profissional tem que ter esse profissional. Tem que ter um profissional que entende e sabe sobre mente humana. Porque o futebol brasileiro hoje, e o futebol, você ganha no detalhe. E às vezes um time que está mentalmente melhor do que o outro, se sobressai, elimina o outro num torneio mata-mata e se mantém regular na temporada para disputar um campeonato brasileiro. E na minha opinião, tem sim que ter um psicólogo. Eu sei que vai ter gente que vai falar que é mimimi, que é isso, ambiente profissional é assim. Não tem jeito. Sobre o Filipe Luiz, na saída ali do clube, em uma das perguntas, BAP foi questionado. Filipe Luiz vai ficar no Flamengo? Na sequência, e sem dar muitos detalhes, o novo mandatário respondeu da seguinte forma: o Filipe Luiz tem contrato com o Flamengo. Deu a entender que vai ficar. Tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Então, se vai cumprir o contrato, ele vai permanecer e acredito assim, gente, não tem nem por que mexer no Filipe Luiz. É lógico que o BAP ele já deu resposta dizendo que, olha, quem vai ver isso é o diretor técnico, porque no ambiente profissional, quem decide as coisas do futebol do Flamengo realmente é um diretor técnico. Mas eu não acredito que diretor técnico... Cara, seria uma loucura, seria uma insanidade tirar o Filipe Luiz de treinador do Flamengo nesse momento, na minha opinião. Já começaria com uma decisão assim, eu não acredito que isso vai acontecer. E pela resposta que ele deu, não vai acontecer. Novo vice-presidente manda recado para torcedores do Flamengo após vitória na eleição. O Flávio Villaman, que agora é o atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, enalteceu o triunfo e destacou que a ideia é profissionalizar o departamento de futebol sem transformar o clube numa SAF. E ele fala:
Os sócios do Flamengo escolheram por ampla maioria a sua nova diretoria porque nós apresentamos propostas e as nossas propostas são de profissionalização de ponta a ponta. Não há mais espaço para amadorismo em lugar nenhum. As principais marcas que queremos deixar são títulos e profissionalismo. O mundo do futebol se tornou uma grande atividade e as SAFs estão aí. A gente não vai virar SAF, mas a gente quer profissionalizar o Flamengo de ponta a ponta. Uma SAF nada mais é do que uma estrutura profissional de gestão e nós faremos isso sem vender o clube. Se o Flamengo não se profissionalizar totalmente, vai ficar para trás. Vai engolir poeira. Para Botafogo, né? Já engoliu nesse ano bem ou mal, os caras ganharam os 2 títulos. Se não usar o scout da forma que tem que ser usado, e que já foi usado na época do Landim no Flamengo, em determinadas circunstâncias, vai dar ruim. Vai dar problema. E eu vou ser o primeiro a chegar aqui, ó, Bap, você falou que ia profissionalizar, cadê? É? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Gabigol, no programa Pode Pá, né, ele participou, a gente já vai voltar a essa situação do BAP, ele comentou, programa do Gabigol no Pode Pá na mesma hora da eleição do Flamengo, cara, eu sei que, os caras já tinham marcado, mas, meu irmão, o torcedor fica querendo saber quem vai ser o presidente, querendo ver o Gabigol falar no Pode Pá, um negócio impressionante. E ele falou, abre aspas, eu vivi o futebol retrô. Eu consegui viver bem o Rio de Janeiro como cidade que eu amo. Eu ia escondidão para as festas e jogando no maior clube do Brasil. Muita gente reclamando dessa parte que ele falou que ia escondidão pelas festas. Eu realmente acho que se o cara tá na temporada regular, tá tendo que ali se dedicar ao clube, acho que não é legal essa situação de ficar acordado até tarde, de beber todas, e aí, mas enfim, problema, já saiu do Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas com as suas ressalvas, né? O Igão perguntou para ele sobre qual foi o gol mais importante para ele escolher um gol da sua passagem pelo Flamengo. Ele falou, o segundo gol da final. Aquilo ali é Deus. Como que o zagueiro cabeceia a bola para a área na minha perna esquerda na final? Realmente, aquele lance aqui, ele é maravilhoso, né? Mas já tivemos também do outro lado, né? O lance do Andrés Pereira, numa entregada, do meu entendimento, até pior do que essa do Pinola. Eu não acho que o Andrés Pereira é um jogador ruim, mas foi um erro, assim, fatal para o Flamengo naquelas circunstâncias, para o Flamengo perder aquele título da Libertadores da América, beleza? Gabigol também falou o seguinte, os melhores jogadores do Brasil estão no Flamengo. Os melhores estão lá. Às vezes falavam que eu estava chateado por ser banco do Pedro. Eu ia falar o quê? O cara fazia 5 gols por jogo. E o Igão fala, o Yuri Alberto só passou o Pedro por um gol e o Pedro tá lesionado há muito tempo. E o Gabigol falou, com todo respeito ao Yuri Alberto, mas se o Pedro tivesse jogando, ele teria feito 100 gols. Esquece. Ele joga muito. Dá bem que ele entende isso. Porque no momento que eu acho que a chateação do Gabigol do Tite é quando tem um jogo em específico, só foi um jogo que isso aconteceu. Tem um jogo em específico, e tudo bem, eu acho que o Tite não morria de amores pelo Gabriel e não gostava do Gabriel mesmo, mas e teve circunstâncias de treino, bastidores também, mas teve um jogo que estava Gabigol e Carlinhos no banco. Ele optou em colocar o Carlinhos. Eu acho que o Tite errou nesse jogo. Mas só foi um jogo. Tá, mas eu acho que ele errou. Tá? Agora, com o Pedro no time, impossível. Mas pode jogar Gabigol e Pedro. Com o Tite como treinador, não pode. Porque ele não vai usar essa formação. Ele não vai fazer igual o Dorival e tentar ali criar um sistema para que ele tem a forma dele e ele tenta encaixar, sabe a peça de Lego? Você tem um quadrado, você tem a forma do triângulo assim.
Aí você pega o quadrado, você quer encaixar de todo jeito, mas não vai, meu filho. Porque o Tite ele já tem uma forma pronta que ele tenta, mas o elenco do Flamengo não pedia isso. Não adianta, e não deu certo por isso. Né? Gabigol também negou acerto com o Cruzeiro e afirmou que pode jogar em um clube do exterior. E ele fala: eu não tenho nada assinado com ninguém, nada certo. Amanhã eu vou começar a pensar nisso e estudar o que eu vou fazer. Se vou para fora ou se fico no Brasil. Eu quero ir para algum lugar que eu possa ser campeão. Tenho possibilidade de jogar fora do Brasil. Mas minha carreira foi toda feita aqui e não tem problema com isso. Na minha opinião, é melhor ficar aqui para ser campeão do que ir para a Inglaterra e ficar em 10º, por exemplo. É a opinião do Gabigol, mas muita gente tenta ir para um time que é 10º na Inglaterra, ir bem nesse time e depois ir para um time maior, e bem, depois você vai para um time maior. Ele não, ele acha que ele tem que pegar as terceiras. Ainda bem que ele acha isso, né? Ainda bem que ele acha isso, porque com isso ele foi campeão no Flamengo, né? O Marcelinho Carioca, durante uma entrevista ao Quebrada FC, ele mandou um recado para Gabriel Barbosa, o Gabigol, e falou o seguinte: nós já erramos algumas vezes em algumas decisões. Não erra nessa não, mas ele já tomou a decisão dele. O Gabigol não vai permanecer no Flamengo. Isso aí não tem jeito. Agora, só esse negócio de não, porque o Gabigol tem palavra, mais ou menos também, né? Porque lá disse que não tinha vestido a camisa do Corinthians e no final das contas a gente viu que ele vestiu, né? Gente, eu li um post na rede social do Marcelo Corrégio, que é repórter da Globo, ele dissecando a eleição do Flamengo. Ele escreve o seguinte: BAP eleito presidente do Flamengo. Apesar dos 13 títulos em 2 mandatos e também do ótimo estado da sede social de onde vêm os votos, Rodolfo Landim não conseguiu emplacar o seu sucessor. No meio do ano, ao escolher Rodrigo Dunst, nome com grande rejeição, Landim perdeu apoio político. Viu alguns grupos que carregam 100, 200 votos migrarem para a campanha de BAP. Perdeu por uma diferença de 565 votos. Para o universo do Flamengo é muito. Numa eleição de baixo comparecimento à urna. Me arrisco a dizer que Landim teria eleito 90% dos nomes que fizeram parte da gestão dele. Mas testou o capital político, apostou em Dunst, filho do ex-presidente Antônio Augusto, naturalmente associado ao amadorismo de um velho Flamengo. Outro tema que pesou na escolha de muitos sócios foi a condução de Dunst como vice-presidente jurídico na tragédia dos meninos do Ninho, segundo Marcelo Corrégio. BAP aproveitou bem o cenário, fez política externa e interna ao trazer para a campanha deles nomes como Ricardo Lomba. Luiz Eduardo Batista conquistou votos da base do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Matos. O cenário da vitória estava montado até fácil de prever, segundo ele. A eleição do BAP é a vitória de um terceiro nome do grupo original que revolucionou a gestão do Flamengo a partir de 2013, de executivos reconhecidos na iniciativa privada ou no serviço público. De todos eles, BAP sempre foi o de discurso mais agressivo e ideias mais ousadas. E ele fala que está curioso para ver como ele vai ser como protagonista na Libra nas negociações pelos direitos esportivos. Outro tema que deve dominar o triênio entre 25 a 27 é a construção do estádio. Ousadia e agressividade serão importantes no período, mas sem deixar de lado a natureza popular do Flamengo. Concordo com ele. Acho que isso tudo pesou pro Landim e pro Dunst perder essa eleição. BAP comentou, foi perguntado sobre José Boto. Já tá seguindo o Flamengo, tá seguindo o BAP, tá seguindo o Felipe Luiz. E ele falou: Boto? Cor-de-rosa? Não falo de nomes hoje. Deixou no ar. Vai ser o José Boto? Não vai ser outro. Deixou no ar. Vai ter a posse e nós saberemos qual é o nome do novo diretor de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, já que o VP não deve ter os poderes que Marcos Braz tinha. Tá?
O diretor deve centralizar isso. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.